Vamos encerrar a parte técnica, então, falando de sistemas de distribuição. Como fizemos nas outras aulas, vamos começar resumindo o que foi visto, né? Falamos dos sistemas de transmissão, falamos das subestações, do sistema de proteção. Você mede, você atua os relés que atuam no disjuntor para limpar um curto-circuito de uma linha de transmissão. Falamos que toda a transmissão, assim como a distribuição, é trifásica, né? Ondas defasadas de 2π/3 radianos. Falamos também que no Brasil a remuneração das empresas de transmissão é feita pela RAP, por uma receita anual permitida, obtida em leilão público. E, finalmente, considerando que o Brasil é um país grande, né, as hidrelétricas estão longe do centro de carga, falamos da transmissão em corrente contínua, que são transmissões bem adaptadas para longas distâncias. Na aula de hoje, nós vamos falar do último elo dessa cadeia: geração, transmissão e distribuição. Vamos falar então do sistema de distribuição. E o sistema de distribuição, como primeira característica, talvez a mais importante, é que é um monopólio. Não tem sentido uma empresa distribuidora concorrer com outra, ou fios de postes diferentes, chegar na casa do consumidor final, chegar na nossa casa. Sendo um monopólio, a tarifa, quem define o custo de uma empresa distribuidora é o agente regulador, no caso do Brasil, é a ANEEL. Ela, a empresa de distribuição, é a responsável pelo atendimento ao cliente final, ao cliente no varejo. Você vê empresas ou alimentadores cruzando a cidade até chegar em transformadores e a tomada da nossa casa. Outra característica da empresa distribuidora é que ela recolhe toda a receita. Então, ela recebe e repassa o dinheiro para o governo, os encargos, tributos, impostos, repassa para a empresa de transmissão e repassa para a empresa de geração. Então, ela tem um papel importante na questão econômica de um setor elétrico. E, finalmente, é interessante notar que ela também é uma empresa parecida com a de transmissão, porque ela tem fio, poste, subestação, transformadores e tal, mas as características, particularidades delas são diferentes. A primeira é que ela é em baixa tensão. Os alimentadores no Brasil são de diversas tensões diferentes, mas um típico talvez seja de 13,8 mil volts, 13,8 kV, como os aqui de Brasília, por exemplo. Então, nós vamos ver um pouco essa diferença entre as empresas de distribuição em relação à empresa de transmissão. As redes, né, os alimentadores, como eu estava falando, as redes de distribuição podem ser normais, que a gente mais vê, são redes aéreas, são fios trifásicos que passam nos postes, e, em geral, esses fios estão em alta tensão, 3,8, e passam por transformadores que também são instalados no poste, que adaptam a tensão para o da casa da gente. Essa rede normal, em geral, não é isolada e ela é, evidentemente, aérea e sujeita a todas as intempéries. O clima, as árvores, os postes que caem. Portanto, muitas ocorrências acontecem numa rede normal de distribuição. Temos redes melhores, né, como a compacta. Dá para ver as redes que são menorzinhas, elas são isoladas, elas têm uma qualidade um pouquinho melhor. E as melhores de todas são as redes subterrâneas. As redes subterrâneas, que são muito mais caras, elas passam por debaixo da terra, e aí todas essas dificuldades que eu descrevi de uma rede de distribuição fica isolado. Então, a qualidade é muito melhor em redes subterrâneas, e, evidentemente, o custo também é muito maior, e um compromisso custo-benefício das redes de distribuição. Esse é um poste típico, onde a gente consegue ver no alto 3 buchas de alta tensão, nesse caso, um transformador de 150 kVA com 3 buchas de 3,8 e 4 buchas no lado de baixo, que a gente chama X0, X1, X2, X3. Essas buchas são de baixa tensão. No caso de Brasília, tensão fase-fase 380 volts, e a tensão fase neutro seria uma tensão de 220, tensão já adaptada à tomada da minha casa. Então, esse é um transformador que a gente consegue, e a dimensão desses transformadores é muito menor,
que os transformadores de transmissão estão espalhados em toda a cidade. Vale a pena a gente falar um pouquinho da conta, como a nossa conta de luz é dividida. E a gente consegue observar várias questões interessantes. Uma delas é que a parcelinha que leva em consideração quanto que a distribuidora recebe é razoavelmente pequena, menor do que 10%, nessa conta particular. Uma grande parcela é a geração e a parcela da transmissão é ainda menor. Tem também perdas de iluminação pública e o resto são tributos, encargos e ICMS. Eu posso redesenhar essa pizza ligando, né, ou juntando alguns fatores. Esses fatores que estamos falando hoje da cascata G, T e D é um pouquinho menos da metade da conta. Perdas de iluminação pública é da ordem de 11%. Eu tenho uma grande parcela que a gente pode agrupar como sendo impostos. Esse gráfico é bom que a gente olhe para saber que no Brasil, se eu precisar ou se eu quiser reduzir o valor da tarifa, um lugar que a gente deve atuar é na redução de encargos, impostos e tributos. Mais um pouquinho adiante, vale a pena falar também da remuneração da distribuidora propriamente dita. Então, a nossa conta, como foi dito, serve para uma série de coisas e a ANEEL divide essa conta em duas parcelas, o que ela chama de parcela A, relativa aos custos não gerenciáveis, e parcela B, relativa aos custos gerenciáveis. Os custos não gerenciáveis é a energia que a empresa comprou em um leilão público. Então, o valor da energia vendida é repassado para o consumidor e o consumidor paga essa energia. A transmissão, a tarifa do uso do sistema de transmissão também é definido e é repassado, assim como todos os impostos, evidentemente, são repassados. A empresa de distribuição não tem nenhum tipo de gerência desses custos. A parcela B são os custos gerenciáveis. E é lá, então, que o regulador ajusta, né, quanto que eu devo remunerar a empresa distribuidora. E aí, evidentemente, os custos são bastante detalhados. Eu vou fazer uma divisão bem simples nos custos da parcela B, chamando de custos de investimento e custos de operação. Os custos de investimento são os postes, os transformadores, a rede, e esse custo de investimento é remunerado através de uma taxa de juros, que é o que o agente regulador calcula. Então, quanto mais a empresa investir na sua rede, maior será a sua remuneração. A segunda é a parte do pessoal, operação, as equipes, né, que estão trabalhando para consertar eventuais defeitos na rede, para ligar e desligar o consumidor. Isso é o custo da operação. E o que a ANEEL faz é calcular o custo de uma empresa de referência e diz assim, olha, você tem que se adaptar a essa empresa, ou os seus custos têm que ser parecidos com o custo desta empresa de referência, para que suas contas fiquem sendo remuneradas pela tarifa que é paga pelo consumidor. Uma parcela delicada também é você estimar as perdas no sistema, né? E as perdas, em geral, são divididas em duas, as perdas técnicas e as perdas não técnicas. As perdas técnicas também podem ser estimadas nas perdas de alta tensão e baixa tensão. Na alta tensão é fácil medir, porque eu tenho medidores. Na baixa tensão é bem mais delicado, porque eu tenho que calcular qual é a corrente que está passando no meu condutor. As perdas serão proporcionais a R, resistência do condutor, vezes a corrente ao quadrado. A gente faz simulações e determina quanto que vale essas chamadas perdas técnicas. A diferença entre a energia que eu comprei e a energia que eu vendi, mais essas perdas, é o que a gente chama de perdas não técnicas, que são gatos e desvios de energia que, evidentemente, finalmente, é o consumidor que termina pagando, e é um dos grandes problemas de várias empresas de distribuição no Brasil. Falar um pouquinho da qualidade do serviço. Em geral, a gente mede com dois índices, a duração equivalente e a frequência equivalente. A gente chama de DEC e FEC. Vocês podem notar que isso também está na nossa conta de luz, né? Esse índice, né? Quanto
qual é o tempo equivalente que nós ficamos sem luz e qual é a frequência que a gente ficou sem luz. A gente pode observar que essa qualidade no Brasil tem melhorado. Os índices de DEC e FEC têm melhorado de uma forma geral no sistema brasileiro. Vale a pena falar também um pouco da qualidade do serviço, do produto, né, da tensão que chega na minha casa. O nível de tensão é aproximadamente constante. O fator de potência tem que ser limitado para reduzir o valor da corrente nas redes. Eu tenho que cargas não lineares produzem harmônicas que eu tenho que evitar, porque também produz aquecimento, às vezes queima equipamentos. Eu também falo que as cargas não podem estar muito desequilibradas. Ele diz que a tensão de sequência negativa não pode ser maior do que 3%. Então, tem várias qualidades, várias características que fazem com que tanto a qualidade do serviço, né, a constância do serviço, quanto a qualidade do produto, a atenção que chega na minha casa, estejam dentro de padrões razoáveis. E era isso que eu queria falar nessa última parte técnica. E na aula que vem vamos falar agora dos modelos de reestruturação do sistema elétrico do mundo. Eu agradeço muito a atenção e até a próxima.